Padre Fábio. Quem mandou foi o Davi Casimiro de Lima. Em um de seus programas, o Senhor comentou que encontra mais bondade em muitos ateus, honestidade em muito mais ateus, do que em muitas carolas de igreja. Qual é o sentido da honestidade nesta frase? Paz do Senhor Jesus para o Senhor. Querido, honestidade mesmo. O ateu, ele diz que não acredita e pronto. Ele não acredita, mas ele diz que não acredita em Deus. Mas ele busca ter uma atitude saudável no mundo. Isso é honesto. Eu não entro no mérito dele acreditar ou não, ele tem o direito, né? A liberdade religiosa, ela nos permite, ela nos dá a responsabilidade de você estar diante dos que creem e dos que não creem com respeito. Eu respeito. Só que em muitos ateus a gente encontra uma honestidade cristã muito maior do que naquele que diz que crê. É nesse sentido que eu digo que o que faz a diferença no mundo não é o que a gente fala, não, mas é a nossa vida, é o jeito que a gente faz as coisas acontecerem. E às vezes a religião, ela é um esconderijo para as nossas mazelas, né? Às vezes em nome de Deus eu me escondo. Eu não me trabalho, eu não me cuido, eu não melhoro a minha personalidade, porque eu estou ali defendido num processo religioso que me esconde, que não me expõe. E isso é falta de honestidade. Eu me recordo que uma vez, minha gente, eu tinha um amigo que estava muito próximo de mim, e a gente era muito carismático naquela época, aquela história dos grupos de oração, e a gente tinha uma vida muito ativa dentro dos grupos de oração, e eu comecei a perceber que a religião estava fazendo mal àquele meu amigo. Porque tudo que a gente ia falar para ele, que a gente queria corrigi-lo de alguma coisa que a gente percebia que não estava legal nele, sabe o que ele dizia? Ah, mas é Deus que está me mandando agir assim. Então veja bem, a pessoa coloca Deus na frente e se protege, que aí ninguém pode falar nada para ela. Só que aí você percebe que a ação que ela está tendo não condiz com aquilo que Deus é. Aí então é incoerência, é desonestidade. Muitas vezes eu, para não mudar de vida, eu me protejo atrás de Deus. Eu coloco, olha, é Deus que está me pedindo para fazer isso. Às vezes em nome de Deus a gente massacra o outro, a gente abusa do outro, a gente explora o outro. Olha que absurdo, né? A gente está aí nessa luta contra a pedofilia. A pedofilia, você sabe muito bem, que ela acontece, muitas vezes a gente achava que era só padre que era pedófilo. Não, ela acontece em todas as áreas da sociedade. E nós estamos assumindo cada vez mais. Meu amigo Casella de Divinópolis, promotor, já falei dele aqui, faz um trabalho lindo sobre isso, contra a pedofilia, buscando desenvolver pelo país essa mentalidade mesmo, fazer crescer essa consciência. O que é a pedofilia? É o uso de uma autoridade afetiva para fazer mal ao outro. A criança confia no adulto. Da mesma maneira como um padre, eu como padre, por exemplo, você já imaginou que absurdo eu usar da minha autoridade religiosa para eu conseguir alguma coisa sexualmente do outro? Isso é nojento. Por quê? Se o padre quer errar, que ele erre pela força dele, mas não use da autoridade de padre que ele tem, que isso é desonesto demais. No momento que a pessoa me procura frágil, precisando de mim como padre, me conta ali as fragilidades dela, e eu vou usar daquelas fragilidades para abusar, não. É disso que nós estamos falando. A desonestidade está justamente quando eu exerço da minha religião para fazer mal ao outro. Você imaginou um padre abusar sexualmente de uma criança? A criança confia nele. A família confia nele. E de repente ele abusa sexualmente daquela criança, traumatiza para o resto da vida. Minha gente, toda vez que nós utilizamos da autoridade que nós temos para fazer mal a alguém, aí nós estamos em pecado mesmo, e é desonestidade sim, meu amigo. Eu fico observando o exercício do poder no mundo. O poder político, por exemplo. O poder do trabalho, por exemplo. Quando você tem um chefe. Quantas pessoas ficam arrogantes no momento que elas assumem um cargo, um posto? Porque elas acham de maneira idiota, imbecil, que ter autoridade é desfazer do outro,
é mandar no outro, é fazer o outro fazer a sua vontade. Não, pelo amor de Deus. Jesus já dizia de maneira bonita que o poder, a autoridade só tem sentido se for para colocar-se a serviço. Eu, como padre, eu tenho uma autoridade como padre, mas isso não significa que eu mando no meu povo, não. Não significa que eu sou mais do que os meus fiéis, não. Pelo amor de Deus, isso é muita imbecilidade pensar. Ah, tem que respeitar o padre porque ele é mais do que nós. Não, eu não sou mais do que você. Eu exerço uma função diferente da sua. Só que tem um detalhe, a minha função é específica dentro deste contexto de igreja. E quanto maior é a minha autoridade religiosa, maior tem que ser a minha capacidade de servir. O grande problema é que a gente associou autoridade e pompa, não é? Quanto mais autoridade a pessoa tem, mais inacessível ela é, mais pompa em torno dela tem. Aí a gente esquece que a autoridade é serviço. Mas não é para ser assim. A autoridade constituída, ela exerce um poder afetivo sobre as pessoas. E a nossa honestidade tem que estar aqui. Eu preciso exercer bem o meu papel. Onde é que eu identifico, por exemplo, falta de honestidade em cristãos? Eu já dei esse exemplo aqui. Quando você tem, por exemplo, um encontro, e você tem lá as pessoas com seus coletes, diferenciando no meio do povo, significa que ela está trabalhando, que ela está a serviço. Mas quantas vezes aquele coletinho que diferencia, coloca aquela pessoa como arrogante? Ela deixa entrar quem ela quer? Ela é mal educada com quem ela quer? Pelo amor de Deus. Quantos encontros eu participei como pregador e eu via nos bastidores o pessoal dos coletinhos humilhando quem não tinha. Eu pergunto, isso é cristianismo? Humilhar o que é diferente de mim? Eu usar do meu trabalho para humilhar alguém? Eu usar da autoridade que eu tenho para querer ser mais do que alguém? Não, isso é desonesto. Toda vez que nós fazemos do nosso posto um mecanismo de tortura afetiva, espiritual para o outro, Deus que me livre disso. Eu sempre digo isso. Você sabe qual que é uma das coisas que eu mais lamento ter perdido na minha vida? O direito de ficar no meio de vocês. Não há nada mais saboroso, minha gente. Eu me lembro que no início do meu trabalho, eu saía de Taubaté, eu vinha para Canção Nova, eu nem pregava aqui não. Eu já tinha os meus discos gravados, mas a gente quase não era conhecido, e a gente ficava sentado aí no meio de vocês, assistindo as pregações, participando dos shows, conhecendo. Quantas vezes ficava lá naquelas filas, comendo aqueles pasteizinhos, aquelas coisas, naquela época a gente comia aquela gordurada toda, coxinha e pão de não sei o quê. E naquela fila a gente conhecendo as pessoas, a gente conversando, batendo papo. Quantas vezes eu me lembro o Fabrício, um grande amigo que eu tenho, eu conheci aqui nesse rincão, na hora que acabou o show o menino não tinha onde dormir. E a gente ficou sentado aqui de madrugada até quase amanhecer o dia batendo papo. Umas coisas que a gente não tem mais o direito. Porque quando você me reconhece no meio do povo, primeiro, deixa eu tirar foto com você. Aí a gente perde um tempo danado, né? Porque ao invés de lhe conhecer, eu fico tirando foto com você. Mas aquela oportunidade bonita da gente ser gente, a autoridade. Você já imaginou se o Papa, que belezinha, se ele não precisasse de segurança para andar? Se ele viesse fazer uma visita aqui na Canção Nova e ele pudesse santamente, humanamente, andar pelos corredores aqui, cumprimentar as pessoas, sem ficar parando com aquele enjoamento, aquele aborrecimento, ficar tirando foto, Não, uma relação humana. A autoridade muitas vezes não pode chegar perto de nós, é porque nós associamos a autoridade com pompa. E não é assim, gente. O padre tem que ser um homem do povo. Se ele perde o direito de estar no meio do povo, ele está glamourizado. Ele virou estrela que está lá em cima e a gente não chega perto. Não é para ser assim. As pessoas precisariam compreender. Então o chefe, não é que ele fica trancado lá na sala dele, não. O bom chefe é aquele que passeia pelos departamentos, que encontra as pessoas, que senta com elas e nem deixa o outro perceber que ele é chefe.
A autoridade que transforma o mundo é a autoridade humilde. É aquela que faz com que a gente olhe nos olhos. Eu, com todo respeito, eu não sei se você gosta, se não gosta, não entra aqui no caso. Mas o que fez o nosso presidente ser eleito? É que o povo olhava para ele e via nele um homem do povo. E se tem uma coisa que eu acho que ele cuida é justamente isso. É ele não perder o direito de estar no meio do povo. A autoridade que é boa mesmo é aquela que está ali. Que senta com seus súditos, que senta no chão, que bate um papo. É igual nós como músicos, né? Às vezes você tem a experiência de viver um mundo glamourizado mesmo. Cuidado com isso, que a gente pode perder de vista quem a gente é. O que fez o meu trabalho vender 600 mil cópias, ser o CD mais vendido do ano, é o padre que está aqui, não é o artista. Eu tenho consciência disso. As pessoas estão querendo ouvir o que eu tenho a dizer. A música é uma desculpa. Agora, se eu ficar besta, achando que isso aqui é o mais bonito, que é o mais importante, eu me recordo mais uma vez das palavras do Frei Josué para mim. Um dia, antes de entrar num palco, lá em Feira de Santana, aquele povão lotado o ginásio, o Frei me chamou assim, bem humildezinho. Posso te dizer uma coisa? Claro, Frei. Isso tudo vai passar. Os palcos vão terminar na sua vida, Padre Fábio. Só vai lhe restar o seu altar. Tão lindo isso, não é, gente? O palco vai passar. Vai sobrar o seu altar. Você acha que o palco me dá alguma autoridade? Nenhuma. O lugar que eu tenho autoridade que faz você gostar de mim, querer parar para me ouvir, é o meu ser padre. É isso que faz diferença em você. Quando você tem vontade de conversar comigo, de me contar uma história, de mandar uma carta, de mandar um e-mail, até de tirar uma foto. Mas o que você precisa enxergar dentro de mim é meu coração de padre, é a minha autoridade. Agora, se você me retira a possibilidade de estar com você do jeito que eu preciso ser, eu perco a minha profecia, eu viro um traste humano, minha gente. E nós não podemos. É essa desonestidade, meu filho, que eu reconheço dentro do contexto. Dentro do contexto religioso. É o perigo que o pastor vive. Você que é pastor, eu sei que muitos pastores assistem este programa. Você que é pastor sabe muito bem disso. O perigo que há em você perder a referência da sua autoridade. Nós somos persona em Cristo, nós agimos persona em Cristo. É o Cristo que está em mim que me autoriza a agir. É Ele que me faz ser quem eu sou. Você como coordenador de grupo, perca essa arrogância. Não se sinta melhor do que os outros. Gente, a vida fica muito chata no momento que a gente acha que a gente é melhor do que os outros. E outra, porque é bom demais, tira esse peso das costas. Você não tem que ser melhor que os outros. É tão bonito quando nós estamos juntos. O poeta Carlos Drummond de Andrade dizia de maneira bonita no seu poema: não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não nos afastemos muito. E quando a gente está de mãos dadas, significa que nós somos iguais. Quando nós temos a oportunidade de viver o específico da nossa vida, mas sem perder o que nos iguala, nós somos iguais. Eu sou pecador, você também é. Eu muitas vezes erro, você também erra. Eu lhe perdoo, você me perdoa. Olha que coisa bonita isso. Nós estabelecermos vínculos assim verdadeiros. Eu não sou perfeito, por isso eu não exijo que você seja perfeito também. Eu só quero ser santo. Quem sabe você queira também. É isso. É a nossa mão atrelada uma na outra, sabe? Para a gente não se perder. Para a gente não se esquecer de quem a gente é. Para que o caminho não seja longo demais e no meio de tudo isso, desse monte de luz acesa, desse monte de palco armado, nós nos esqueçamos que o altar é o nosso motivo. E que eu só tenho o direito de pisar no palco da sua cidade, porque um dia eu fui ordenado no altar da minha cidade.
Lá, o lugar onde eu me tornei padre. E eu descobri que o cristianismo é esta proposta. Foi prostrado que eu recebi o ministério. Deitado no chão mesmo. Para eu poder ter o contato com esta realidade. Eu sou homem do chão, aqui, deitado nesta terra. Eu estou recebendo o santo sacramento da ordem. Para que quando eu me levantar deste chão, ao me erguer padre aqui, eu tenha condições de estar no meio do meu povo. E junto com esse povo, construir uma história de santidade. Ser humano, amor de Deus, na vida de quem eu encontrar. E ter a bonita oportunidade de receber também do outro isso. Vamos deixar cair por terra, minha gente, todas essas bobagens de autoridade. Quer ser um bom chefe? Esteja ao lado dos seus. Olha nos olhos deles. Não faça nunca essa experiência de olhar por cima. Quem olha por cima não vê muita coisa. Quem olha no mesmo nível enxerga humanos, gente como nós, que precisa ser acolhida, que precisa ser abraçada, que precisa ser amada, que precisa ser perdoada, que precisa ser acolhida. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.